Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem do que quiserem, voltando ao programa Cartas de uma Morta, mãe de Chico Xavier, e vamos aí mais para uma parte. Gente, que espírito sincero e que espírito nada consolador, né? Um espírito que relatou um tormento em si de começo e foi posteriormente relatando como você vai chegando a determinado consolo, evolução, aprendizado, entendimento. Para mim, a melhor obra de Chico, né? Para mim, né? Para vocês, vocês têm a mania de camuflarem a dor em cima da doutrina espírita, aos moldes para que você não sofra, escolhendo você não sofrer e não pensando no espírito do outro lado, que às vezes está precisando da sua ajuda aqui. Onde eu peço e reflito. Será o que é amor realmente? Amor seria a obsessão de manter as pessoas mal, doentes aqui entre nós? Ou bem, aliviadas do outro lado? Bom, isso é uma questão de fé, né? É apenas uma reflexão para queimar a bufa de vocês. Lembrando sempre que cada espírito é um espírito, cada carta é uma carta, cada caso é um caso, assim como nós seres humanos temos as nossas generalizações, temos as nossas individualidades também. Cada caso é um caso, esse foi o caso da mãe de Chico, e hoje nós passaremos para o capítulo onde ela intitula de Últimos Instantes do Tormento Corporal. Já pelo título, já é uma porretada, né? Maria João de Deus. Vamos à leitura. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo. Porém chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas que me foram de excruciante martírio e, depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Reparava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando o seu findar com trabalhador sedento e faminto, ávido de repouso. O meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam desordenadas, como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. Bom, pessoal, nessa parte aqui, o que ela está falando para vocês? Ela está falando para vocês, a mãe de Chico, da noite em que ela abatuou o paletó. Da noite que ela passou dessa para melhor, da noite que ela popularmente começou a comer capim pela raiz, né? São termos populares, termos alegres aí para uma coisa que não é muito alegre. E ela escreve sinceramente para Chico, falando que foi uma noite terrível, pelo que ela está falando aqui, que a doença dela em si, nesta noite, fez ela sentir muita dor e que ela relutava com essa dor, mas que ela nada podia fazer. As coisas estavam findadas, o corpo dela sucumbia à doença e ela iria passar por uma noite de agonia. Então ela é sincera com o filho dela, ela não mente para o filho dela hora nenhuma. Ela fala: olha filho, eu passei por isso essa noite e pronto, e acabou, eu tive que passar por isso. Mas mais para frente vai vir a explicação disso, por que ela teve que passar por isso, né? Então quem quiser reler, volte, porque eu vou ler a próxima mensagem que ela manda já agora, que é a voz de comando desobedecida. Olha aí para vocês verem. Então nós já temos um capítulo onde ela está sentindo dor a noite inteira, ela está agoniando, mas ela quer ficar por aqui, viva. Mas vem uma voz de comando e ela é desobedecida. E ela fala o seguinte, a mãe de Chico para Chico: desejava orar, todavia os pensamentos não conseguiam obedecer-me, dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior, em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica, e a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje sei que naqueles angustiosos momentos muitos seres se conservavam, embora intangíveis, ao meu lado, amparando-me com seus braços tutelares e compassivos. Porém, não os distinguia. Sentia-me sucumbir lentamente,
A princípio, gemidos de sofrimento escapavam-se do meu peito, torturando, compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer. Mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência que me abandonei finalmente àquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam. Pessoal, é importante a gente prestar atenção na dor que ela estava sentindo, na agonia que ela estava sentindo? Não. É importante nós retirarmos desses 2 parágrafos aí um aprendizado. Ela diz que existiam seres já do lado dela, falando para ela, minha filha, deixa o corpo aí, tá na hora de você ir. E que ela relutava em ficar no corpo, já numa consciência, já com o pé meio de lá, com o pé meio de cá, e isso é muito normal, quando não tem mais jeito, não tem o que fazer, né? Eu já acompanhei vários casos desse, a pessoa relutar, querer ficar, querer sentir dor, seja da maneira que for. E naquele parágrafo, na primeira carta que nós lemos, o link está embaixo para vocês, para quem não acompanhou a primeira carta, veja a primeira carta, que isso aqui é a continuação da carta da mãe de Chico. Ela fala também exatamente disso, que o quê? Qual o motivo que ela relutava em ficar aqui? Qual o motivo que ela está falando aí que ela sentiu dores terríveis durante a última noite? E veio sentindo dores e dores e dores devido à doença durante vários tempos. Ela relutou com isso. E a última noite ainda ela relutou ainda mais, mesmo naqueles espíritos do lado dela, mesmo ela já estando com o pé para lá, mais para lá do que para cá, literalmente, já estando com o pé na cova, né? Já estava para se jogar na cova, ela não queria. Ela queria ficar. E ela explica isso na primeira carta, devido à preocupação com os filhos, que ficariam aqui. Ela era uma lavadeira, a família de Chico era simples. O que seria dos meus filhos? O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Basicamente, gente, isso eu chamo, às vezes, de falta de confiança num planejamento maior superior. Porque há de vocês pensarem, que eu vou deixar no final desse vídeo, Chico Xavier teria sido Chico Xavier se tivesse tido uma criação com a mãe do lado dele, tão carinhosa, tão comedida, com uma fé católica enrijecida, ou seja, ela ia colocar o Chico dentro da igreja e ia tratar o que ele estava vendo como demônio, qualquer coisa menos o que nós conhecemos hoje como espiritismo. Então Chico seria aquilo que seria hoje se a mãe dele não tivesse passado por isso, não tivesse sido tão cedo. Então aqueles espíritos que estavam ali estavam tentando orientá-la. Foi necessário que Chico percorresse um caminho de espinhos para ele ser Chico. E para isso, a sua mãe teve que partir para o outro lado. E quem é a primeira orientadora dele? A mãe. Veja a beleza do plano espiritual. Não é a beleza do plano vivencial, por exemplo, como eu tenho a minha sogra, que tento agradá-la de tudo quanto é maneira, e vocês ficam aí nos comentários falando, Neto, não fale da tua sogra. Mas eu tento, gente. Enquanto ela fala de mim sem parar lá no mausoléu, né, que eu costumo de chamar, que é um salão de beleza, onde tem um monte de velhinha bonitinha, eu adoro elas me adoram, mas ela desce o pau em mim lá. Eu tento agradar, ela pintou o cabelo de vermelho, eu passei lá, falei, nossa, mas a senhora está muito parecida com a atriz da Globo. Ela, Neto, gente, falei, a senhora está muito bonita, né? Aí, ela falou da novela das 9, eu falei, não, programa mais de manhã, que passava de manhã com esse cabelo vermelho, né? Ela ficou curiosa, ficou insistindo, eu mostrei a foto com quem ela estava aparecendo, com aquele cabelo vermelho. Então, vocês estão vendo aí, é impossível agradar aquela senhora. Mas agora, minha esposa marcou um tratado de Versalhes, né? Um tratado de guerra, de apaziguamento. Espero que não seja um almoço para me envenenar, né? Primeiramente, eu vou pedir para minha esposa provar a comida que ela vai servir para depois eu comer, porque bobo eu não sou. Gente, para vocês todos, vocês entendem que isso é uma brincadeira, as duas morrem de rir quando eu falo essas coisas, e eu acho muito divertido fazê-las sorrirem com as minhas brincadeiras em relação a elas, e elas adoram isso. Então vocês têm que ter ciência de que nós temos uma convivência muito boa. Aliás, eu tenho uma convivência muito boa com todo mundo, porque quem eu quero não conviver, eu não convivo, não fico brigando.
Basicamente funciona assim. Então, temos aí na carta de Chico, nós já temos 3 parágrafos, 3 cartas da mãe dele, cartas honestas, cartas sinceras, onde ela não está camuflando nada para fazer Chico se sentir melhor. Ela tá, ó, pulando e gritando para Chico. Ela acha que ele já tem condição de saber que ela passou por tudo aquilo. E nessas duas, ela fala: eu relutei, preferi ficar na dor, preferi ficar sofrendo, preferi de tudo, porque eu preocupei com os meus filhos, nessas 3, né? Preocupei com a minha vida, preocupei como é que vocês iam ficar, não escutei aquelas vozes, aqueles espíritos que estavam do meu lado, mas nada adiantava fazer. Era apenas aceitar, porque a minha hora havia chegado. E todo o limiar que nós temos hoje da morte, mesmo do outro lado, a palavra que está no ar chama-se aceitação. E a fé do outro lado é a fé de que tudo aqui vai correr de acordo com como tem que correr, que é fé num ser superior, Jesus, Deus, de que eles têm um plano. Chico não seria Chico se essa mulher às vezes tivesse criado ele com tanto carinho numa fé católica enrijecida. Então é essa fé, às vezes, que nós temos que ter. E ela vai ficar bem, nós vamos continuar lendo, vocês vão entender tudo. Li só 3, quem não viu a primeira, o link vai estar aí no primeiro comentário. Volto posteriormente aí com vocês. Grande abraço a todos vocês e um ótimo final de semana para vocês, gente. Grande abraço de luz. Vou ficando por aqui.